Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos. Olá! Hoje vamos tratar de um assunto que atinge no Brasil 12% da população. E com certeza é um número subestimado. Vamos falar sobre transtorno de ansiedade. Será que a ansiedade é a mesma coisa que o transtorno de ansiedade? Até que ponto ser ansioso, vamos dizer, está dentro da normalidade do nosso dia a dia? E a partir de quando essa ansiedade se torna patológica, uma doença, e é necessário um tratamento para que a pessoa possa realmente sair de um ciclo vicioso. Será que o excesso de informação, a rotina que todos nós hoje estamos vivendo é a maior causa dessa patologia? Qual é a relação do transtorno de ansiedade e a depressão? Será que tem uma relação? Transtorno de ansiedade, depressão e suicídio. Transtorno de ansiedade e dependência química. Tudo isso nós vamos discutir hoje aqui com o Dr. Armando, que é psiquiatra, no programa Saúde em Seu Lar. Portanto, não percam, convido você a continuar conosco. Vamos para o intervalo rápido e já volto para conversarmos sobre esse assunto que tanto tem incomodado as pessoas, e as pessoas estão ficando muito infelizes justamente por não estar sabendo lidar com essa modernidade, com esse mundo de informação que nos cerca. Volto em um minutinho. Descolada, esportista, zen ou aventureira. Independente do estilo de vida, a gente entende que quem ama precisa de saúde para cuidar. E viver de forma saudável, tendo por perto o maior plano de saúde do país. É o plano perfeito para todas as mães. No mês das mães, o melhor presente é Unimed. Aproveite condições especiais desta campanha. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Quando o assunto é saúde, a confiança é fundamental. Por isso, a gente se orgulha em dizer que o Laboratório Médico Doutora Tânia está cada vez melhor para você. Nossa nova unidade modernizada oferece tudo o que você precisa em exames laboratoriais, moleculares e genéticos. O amplo espaço de atendimento proporciona a rapidez que você precisa para aproveitar o melhor da vida. Laboratório Médico Doutora Tânia. Novas instalações com a confiança e o carinho de sempre. Para contar a nossa história, um excelente enredo. Transportar vidas com segurança e pontualidade. Para contar a nossa história, um cenário fascinante. Poços de Caldas. Para contar a nossa história, um grande desafio. Acompanhar o desenvolvimento da cidade. Para contar a nossa história, uma grande equipe de produção. São centenas de motoristas, cobradores, mecânicos, fiscais e pessoal administrativo. Circulare, uma história com um único personagem principal, o cidadão Poços Caldense. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando, desse mal que atinge aí muitas, milhares de pessoas. E nós vamos saber por quê. Tenho o prazer de receber aqui o Dr. Armando Hamed, que é psiquiatra, é o profissional correto, vamos dizer assim, capacitado para
tratar esses transtornos. Armando, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Saúde em Seu Lar. Vamos começar já com uma definição que eu acho muito importante. É ansiedade e transtorno de ansiedade. Onde que é o limite, né? Existe um limite para a gente considerar que é normal da vida você ter ansiedade a partir do momento que aquilo passa a ser uma doença. A ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum no nosso cotidiano, quando nós temos que resolver algum problema, um trabalho, realizar alguma prova. Porém, quando a ansiedade passa a ser excessiva, a gente pode estar diante de um quadro de uma doença, que é o distúrbio de ansiedade, o transtorno de ansiedade, né? Que é quando a pessoa passa a ter uma preocupação excessiva com situações comuns do cotidiano, tá? E que tudo passa a ser mais difícil, preocupante e até perigoso, de certa maneira. Então, são medos e preocupações extremos em situações simples, acompanhadas muitas vezes de sintomas físicos. Tá. Como, por exemplo, Armando? De sintomas físicos. Bom, na ansiedade, vamos dizer, patológica, já no distúrbio de ansiedade, nós vamos ter taquicardia, suor, tremores, boca seca, náusea, tontura, dores pelo corpo, tensão muscular, né? Algumas vezes pernas inquietas, as mãos inquietas, a pessoa não consegue ficar muito tempo sentada parada, e também de sintomas psicológicos, né? Na verdade, quando passa a ser patológico, né, as pessoas sentem mal, né? Assim, ficam incomodadas, na verdade, assim, é algo assim que incomoda. E é interessante, Armando, você vai me confirmar aqui, eu estive lendo sobre isso, o transtorno de ansiedade, as pessoas pensam muito ou no que passou ou no futuro. Elas meio que esquecem de viver o dia a dia, o presente. É mais ou menos isso. Por exemplo, eu tenho que fazer algo daqui a um mês, uma viagem, que seja a negócios, ou mesmo até a passeio. A pessoa sofre o tempo todo por conta daquilo. Isso aí é correto? Sim. A pessoa tem uma dificuldade muito grande, uma preocupação excessiva, uma expectativa antecipatória grande com relação ao futuro. Ela fica atrelada a umas ruminações, a questões do passado, ou vivencia muito o futuro. Na verdade, isso é a ansiedade, né? É uma resposta a uma complicação, um problema que não é real, na verdade, não é um perigo palpável. É aquela diferença entre o medo e a ansiedade. O medo, a ansiedade, é uma forma de preocupação. E a preocupação é esse aspecto do medo. Tá. O medo, então, ele vai provocar essa resposta. A resposta emocional advinda do medo é a ansiedade. E isso permite com que você consiga realizar uma série de respostas ao organismo, né? Uma resposta no seu corpo para muitas vezes lutar, fugir. Na verdade, a ansiedade é uma forma adaptativa do ser humano. E até uma defesa, né? Isso, para a sobrevivência, para a evolução. O problema é quando ela sai de uma certa proporção e começa a nos prejudicar, né? Com sintomas psicológicos, né? Aquela tensão constante, né? Físicos. Tá. Bom, tudo bem. Eu falei até no editorial dizendo que atinge milhares de pessoas. A que se deve a isso, aí, na sua opinião? Tantas pessoas hoje sendo medicadas ou fazendo terapias, enfim, por conta do transtorno de ansiedade. Você atribui isso, que é a vida moderna, a quê? A vida moderna é uma questão comportamental, reativa, né? Existem diferentes causas que vão levar à patologia da ansiedade. Você tem aquelas questões psicológicas, né? Na psicanálise, do ego, a questão comportamental, que são reativas, uma resposta condicionada a algum estímulo do ambiente, existencial, e as biológicas também, né? A questão genética, as alterações de neurotransmissores,
alterações hormonais, mas principalmente, respondendo à sua pergunta, nós vivemos hoje uma situação em que o desemprego está em alta, questões econômicas, cobranças da as sociedade. relações sociais estão muito empobrecidas, difíceis, egocêntricas, a questão da empatia hoje é mínima para com o outro, né? Então a gente vem cada vez num agravo maior dessa situação que gera ansiedade. Tá certo. Armando, você até citou aí, existe então um componente hereditário? Pode existir, por exemplo, na minha família, nós estamos falando do transtorno doença, pelo amor de Deus, a ansiedade, vamos deixar bem claro isso. Existe assim uma tendência, minha família tem muitas pessoas apresentando esse tipo de patologia, existe uma tendência para que as gerações também sofram isso? Sim, a questão genética, ela é real, palpável. Né? É claro que a gente não se limita a isso, né, na questão comportamental do ser humano, da psique, mas no momento que eu tenho, por exemplo, pais ansiosos, não só a questão genética como a própria convivência, a probabilidade de eu ser ansioso na vida adulta, por exemplo, jovem, é bem maior. Porque aí eu acho que entra aquela questão que a gente hoje se fala muito, que é epigenética, né? É a tendência associada ao meio ambiente, sim, não é isso? Concordo. Então, quer dizer, um transtorno de ansiedade tem a ver, não é só uma parte psicológica, tem a ver com neurotransmissores também. Sim, você tem o aspecto psicológico, os mecanismos que geram isso, e as questões também biológicas e comportamentais, né? Tá. Por exemplo, quando a gente fala de um trauma infantil, de um abuso, de uma negligência, né? Muitas vezes a gente também apresenta quadros de ansiedade, de transtornos de ansiedade, e a gente não procura ajuda, a gente demora muito a procurar essa ajuda. Isso aí que eu quero daqui a pouco focar com você. Bom, e hoje, em termos de gênero, né, homens ou mulheres, tem uma tendência maior para mulher, para homem, ou já nós estamos nivelados nesse aspecto? Nas pesquisas, nós temos uma diferença, né? Ela é muito mais presente em mulheres. O transtorno de ansiedade generalizada chega a ser o dobro, né, nessa prevalência entre homens e mulheres, mais em mulheres. Tá. Seja por questões genéticas, hormonais. E a faixa etária? A faixa etária também, existe alguma faixa etária que incide mais, que começa... Mas em adultos jovens. Adultos jovens? Jovens, no final da adolescência, na primeira fase da vida adulta. Tá ok. Bom, eu vou ter que fazer um intervalinho já, mas no próximo bloco nós vamos conversar sobre o seguinte, eu quero saber qual é a relação que existe entre o transtorno de ansiedade, e aí você vai falar um pouquinho do transtorno de ansiedade generalizado, com a depressão. Então, convido você a continuar conosco, nós vamos para um intervalo muito rápido e volto aqui com o Dr. Armando, psiquiatra, falando desse importante tema, né, dessa vida louca que todos nós aí estamos levando. Volto em um minutinho. Invista em uma mídia de grande impacto que fica 24 horas no ar. A Boxdoor possui outdoors com cobertura em toda a cidade de Poços de Caldas e região. Faça sua empresa aparecer. Venha para a Boxdoor. Estamos aqui diretamente da Neto Automóveis, aonde nós vamos apresentar para vocês mais de 100 veículos seminovos à sua disposição, todas as marcas e modelos e todos com garantia de até 1 ano. Se você vai comprar um 0 km, nós temos todas as marcas e modelos. Faça a sua cotação nas concessionárias e traga a proposta para mim. Eu estou aqui no salão direto para te atender. Clínica de Vacinas Poços de Caldas traz o que existe de mais seguro e moderno para garantir a sua saúde e de quem você ama. Clínica completa.
de vacinas para crianças, jovens, adultos e idosos. Temos serviços de vacina a domicílio, vacinação empresarial, consulta vacinal e infectologia, clínica de vacinas Poços de Caldas, protegendo você e sua família. Localização privilegiada. Rua Paraíba 153, Sala 23, no centro de Poços de Caldas. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje falando sobre transtorno de ansiedade. Lembrando o programa todo sábado, 1h15 da tarde, pela TV Alterosa e também pelo canal do YouTube, Doutora Regina Cioff ou Saúde em Seu Lar. Os programas estarão lá à disposição para que você possa assistir, indicar para amigos, familiares, porque o que nós queremos, tanto eu quanto todos os profissionais que aqui vêm, é fazer a diferença na vida de todos vocês. Bem, Amanda, eu havia comentado com você o seguinte, qual que é, então, essa relação que existe entre o transtorno de ansiedade e a depressão, que é outro problema também, que até é tema de um outro programa, quando nós formos falar de depressão, mas tem uma relação ou não? Sim. As pessoas acham que a questão da depressão e ansiedade, elas são separadas. Porém, se nós analisarmos, até alguns sintomas são muito semelhantes, como medo, dificuldade de concentração, insônia, irritabilidade. Elas podem ocorrer juntas. Existem estudos que demonstram que quadros depressivos, como o Kendall, evoluem só em 2% dos casos para ansiedade, porém, os quadros de ansiedade evoluem para a depressão em 24% dos quadros. Isso se deve, por exemplo, aos pensamentos negativos que a pessoa ansiosa tem sobre si mesma, a distorção que ela faz da própria realidade. Nós podemos pensar também que ela passa a evitar situações que possam gerar muita ansiedade, o que restringe demais a qualidade de vida dela, deixa de ir em festas, num evento. Ela começa a se bloquear, vamos dizer. Isso, ela faz gasta... tão mal para ela, aquela ansiedade, que ela começa a se retrair. Sim, e isso causa um prejuízo. Gasta-se muita energia mental, nossa energia mental ela não é infinita. Gasta-se muita energia com essas preocupações excessivas e ela não consegue mais realizar nada. Então, quanto mais a ansiedade abalar a vida dela, maior o risco dela desenvolver esse quadro depressivo. Depressivo, interessante. Então, é muito íntima essa relação. Sim, muito comum. íntima, muito comum, inclusive. E a gente sabe, nós, no dia de hoje, ouvimos pelas redes sociais, não sei se você acompanhou, o suicídio de uma jovem, que trabalhava no programa de TV aí como auxiliar, se não me engano, 16, 17 anos, que se suicidou. É uma jovem linda, maravilhosa, e é realmente muito triste. Então, por que eu estou fazendo essa colocação? O transtorno de ansiedade, ele também pode desencadear até um suicídio, mais que uma depressão, ou não? Menos que uma depressão, porém o dano ele é real. Se a gente analisar as consequências da ansiedade na vida da pessoa, por exemplo, nas relações familiares. Uma pessoa ansiosa, ela tem pensamentos negativos, ela tende a catastrofizar situações, pequenas coisas do cotidiano se tornam graves problemas, ela chega a elaborar algumas situações do relacionamento de forma equivocada, o que gera muitas brigas, o que distancia os parceiros, né? Muitas vezes você acaba sobrecarregando o parceiro por ser muito ansioso. Isso é um ciclo. Eu falo que a pessoa entra numa espiral, em várias espirais. Outro exemplo, nas relações sociais, como eu falei, ela passa a ter um isolamento maior. Isso limita, por exemplo, as amizades, os eventos sociais, nas relações de trabalho. Esse é um grande ponto, isso é um ponto interessante.
Muitas pessoas demoram demais a procurar uma ajuda. Algumas vezes 7 anos, 16 anos até você recorrer. Mas por quê? Aquilo não está incomodando, não está tirando a tua alegria de viver? Sim, mas por que as pessoas não procuram? Mas é uma questão de preconceito. É continuar achando que o psiquiatra é médico de louco, que o psicólogo só trata de louco, né? As pessoas não dão o devido respeito às patologias mentais, como dão, por exemplo, às patologias clínicas, como câncer. E algumas pessoas só vão recorrer a uma ajuda quando você já tem o quê? Um problema, por exemplo, acadêmico ou no trabalho, né? Porque a ansiedade não afeta só a parte, por assim dizer, emocional, a cognitiva também. A atenção, a memória, a concentração. A pessoa deixa de ter capacidade de gerenciar problemas no trabalho, o relacionamento interpessoal, que é muito importante para a gente crescer, evoluir no trabalho, também ficam comprometidos. Algumas pessoas abrem mão de promoções para não ter algo a mais com que lidar. Além de questões relativas, por exemplo, à insônia. Né, E a falta do sono, a gente sabe que é muito, causa um dano muito grande. Questões alimentares, né? A pessoa acaba comendo muitas vezes mais do que deveria, tendo excessos nessa área. Faz um quadro de obesidade, que com todas as consequências. E a baixa autoestima. São ciclos. A gente entra em ciclos viciosos que pioram ainda mais a ansiedade, leva a outras consequências. Então, aquilo que nós estávamos comentando, né? O risco e a gravidade que tem nesses quadros de ansiedade para a qualidade de vida da pessoa. Bom, o transtorno de ansiedade, a gente sabe que tem muitos tipos, tem dentro das fobias também, tem os toques, tem várias coisas. Mas o mais comum que a gente observa, e claro, você deve ter lá no seu consultório, nos seus atendimentos, é a questão do transtorno de ansiedade generalizado. Ele é muito e o que é exatamente esse transtorno de ansiedade generalizado, que é o mais comum, vamos dizer? O transtorno de ansiedade generalizado, ele pode ter várias causas, né? Como a gente comentou da questão genética, alterações de neurotransmissores, fatores ambientais. Né? Nós vamos ter sintomas psicológicos, né? No transtorno de ansiedade generalizado, como medo constante, dificuldade de concentração, tensão, preocupação excessiva com pequenas coisas do cotidiano, medos extremos, de modo, por um longo período, até de 6 meses, havendo um prejuízo real na rotina da pessoa, na vivência da pessoa. Temos também questões também... Então a pessoa, Amanda, só desculpa te cortando, mas só as pessoas devem estar se perguntando, quem está nos assistindo. Então, a pessoa, ela está com tudo isso, ela já não rende mais no trabalho, ela não tem convívio social, ela já está, mesmo assim, ela ainda demora para procurar o profissional? Sim. Que coisa, hein? Estudos mostram, como eu havia comentado, até de Harvard, 7, 16 anos até procurar um profissional. E quando procura já está numa situação, é como todas as patologias, né? Aí já tem a demora em procurar um profissional, faz com que haja um prejuízo maior na vida da pessoa, quadros depressivos, quadros de alcoolismo. Eu ia te perguntar em relação ao transtorno de ansiedade e a dependência química, seja por álcool ou outro tipo de droga. Deve ser muito comum, não é? Sim. A pessoa com ansiedade, ela vai procurar um subterfúgio nas drogas, como uma fuga, né? Para a droga como a maconha, o álcool, que culturalmente, né? Está muito presente ali, isso está presente. Mas, infelizmente, a questão dos efeitos dessas substâncias, elas são de curta duração, elas geram um vício. Cada vez mais a pessoa vai ter que recorrer com mais frequência, maiores quantidades, por exemplo, a bebida. Então, eu bebo, eu fico menos ansioso, eu fico muitas vezes sociável por causa da fobia social. Sim. Mas ao passar o efeito daquela bebida, eu fico mais ansioso, muitas vezes depressivo, e já estou pensando na próxima vez que eu vou estar bebendo para ter o alívio desses sintomas. Então, além da ansiedade... Uma válvula de escape, assim... Perigosíssima. Perigosíssima. E que gera outro problema, que é a questão da dependência. O contrário também pode ser pensado. Tem substâncias que as pessoas estão usando com muita frequência, lícitas, como a cafeína, por exemplo. Sim. Remédios para emagrecer, as anfetaminas, que geram ansiedade. Né? Essa questão do pré-treino das academias, que está muito frequente. Então, tanto as pessoas recorrem à ansiedade, que já tem um quadro,
ou como da ansiedade as substâncias, como substâncias também podem gerar transtornos de ansiedade. Por isso que é muito grave quando as pessoas se automedicam, buscando essas energias, né? O tempo todo quer ter energia. Na verdade, ele está criando um grande problema, não é, Armando? Verdade. Um grande problema. Bom, diante desse quadro, qual que é, assim, só a dica, qual o primeiro sinal de alerta que a pessoa fala, meu Deus, deixa eu procurar, deixa eu correr atrás de um tratamento, deve existir alguma coisa que chame a atenção, ou não? Muitas vezes essa questão profissional, né, quando realmente não tem mais como fugir de procurar uma ajuda, muitas vezes a questão familiar também. Você acha que a família que, olha, você está precisando de um tratamento? Isso é muito frequente. Deve tem ser, uma né? resistência muito grande, como eu falei, um preconceito muito grande de buscar essa ajuda. Tá. Bom, nós estamos quase no finalzinho do programa, acho que as pessoas entenderam o nosso recado aqui. Com certeza, eu só queria saber de você o seguinte, tratamento, rapidinho, é multidisciplinar, mas é medicamentoso também? Multidisciplinar, a questão da psicoterapia, né? Do farmacologia, hoje a gente tem uma quantidade de remédios muito bons, certo, que não geram dependência necessariamente. A psicoterapia é algo fundamental, como a cognitivo-comportamental, que reconhece, procura controlar, mudar isso, né? Nós também podemos pensar de maneira não técnica, mas que nós temos que não minimizar o sofrimento alheio, ter uma empatia para com a pessoa. Nós podemos mudar, ajudar a substituir essa distorção do pensamento dela. Muitas vezes ela tem medo de apresentar uma palestra e a gente vai dar um incentivo para ela. São as fobias, né? Sim. A dessensibilização sistemática é uma técnica muito usada também. Dessensibilização sistemática. Isso terapia, dentro da terapia. Nós temos também yoga, outras coisas. Agora é importante a gente perceber, isso é muito falado hoje em dia, daquela síndrome do pensamento acelerado. Nós hoje temos uma quantidade de informações absurda, um excesso de informações. E essas informações excessivas, principalmente ligadas a aparelho digital, que nós estamos o tempo todo lá no celular, e vai jantar, está no celular, vai para o banheiro, está com o celular, vai dormir, está com o celular. Então, esse excesso de informações, aos poucos, está fazendo com que as pessoas não tenham um olhar para o interior, né? Que elas não conseguem mais ficar sem fazer nada. Exato. Elas não conseguem mais observar, criticar, duvidar, gerenciar as próprias emoções, ter aqueles momentos de higiene mental. Então, é como uma máquina que não para de funcionar o tempo todo. E uma hora isso vai saturar a pessoa, né, de informações. Inclusive afasta, né, Amanda? Afasta, Sim. Dentro da família, afasta as pessoas. Demais. É uma coisa que acontece muito com os jovens, né? Muito, Então você satura, você não consegue absorver coisas importantes, você cada vez mais vai se distanciando dessa parte afetiva. Então, uma das dicas para lidar hoje com a ansiedade é, gente, diminuir a quantidade de informações. Ter horários, sabe? Sim. Saber viver o momento. Você não vai jantar e ficar todo mundo teclando no telefone o tempo todo. Saber curtir isso, né? Ter foco, fazer uma coisa de cada vez. Nossa energia mental, ela não é infinita. A gente tem que saber priorizar as coisas e compartimentalizar na nossa vida, né? Eu acho que aí, foi o recado, para mim, perfeito, viu? Amanda, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez sua presença. Você tem a certeza que vamos fazer muitos programas aí, porque essa questão do tratamento da mente, né, é muito importante. As pessoas têm que entender que nós somos holísticos, é corpo, mente, alma, espírito, não é? Nós temos que estar bem em tudo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A você, quero agradecer a audiência e o carinho e convidar para na próxima semana estarmos aqui novamente fazendo um programa que com certeza fará diferença na sua vida e o que queremos é ficar cada vez mais perto de você. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá. Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos.